crente, o igrejado, o congregado, porque igrejado às vezes parece ser uma maneira de grossa, mas não é. É uma pessoa que está dentro de uma denominação. Congregado, um igrejado, assim como eles chamam o que está fora de desigrejado. Então, um igrejado, ele consegue ter base, suporte bíblico para salvação, deixando de lado aquilo que ele aprendeu do homem. E respondendo algumas perguntas, por exemplo, aqueles que nasceram depois de Adão, antes de Cristo, o que serão deles? Porque segundo eles, a pessoa tem a necessidade de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador para ser salvo. Porque ele só entende uma coisa: ser salvo. Então a gente pergunta: salvo do quê? Porque Cristo falou em todo o seu ministério, nos evangelhos do reino, a respeito de ser salvo. Ser salvo e ser condenado. Condenado ao quê? E ser salvo do quê? O crente tem esse entendimento? Aqueles que nasceram e viveram e morreram antes de Cristo, antes que Cristo nascesse. Porque o povo de Israel, eles tinham as leis de obediência. Eles não eram salvos por obedecer às leis, os 10 mandamentos. Salvo como ir para o céu. Se obedecer, você vai para o céu. Se você não obedecer às leis, você vai para aquele lugar que o crente conhece de carteirinha. Que eu já vi. Ouvi pregadores dentro de uma denominação dizendo que não adianta a pessoa fazer tudo aquilo que está fazendo lá dentro, fazendo tudo aquilo lá, ter carteirinha de membro da igreja tal, que ele vai para o inferno com carteirinha de membro e tudo. O outro dizer que vai para o inferno falando língua. Isso é a loucura do cristianismo, mas quando a gente fala, muitas pessoas criticam e chamam de rebelde. Mas eles falam tamanha barbaridade, tanto absurdo, que para eles é normal. Porque o inferno é um lugar doce para eles. De tanto que falam. O camarada tá lá fora, não conhece nem nada de igreja, entrou numa igreja, pronto, ele já conhece o inferno e começa a condenar todo mundo ao inferno. Ele nem sabe o que é, mas ele condena. Se você aceitar, você tá salvo. Se você não aceitar, você vai pro inferno. Depois ele para e pensa, inferno é meio... né? Aí ele maneira um pouquinho, mas não sabe nem o que está pensando nem o que está falando. Então são essas as perguntas de um crente desigrejado faz para um crente igrejado. Um cantor de música popular dos anos 70, que já morreram,
cantavam músicas bonitas, mas segundo o crente, mundanas. Músicas que tocavam ao coração e falavam de Deus, de Jesus, como Antônio Marcos, cantando O Homem de Nazaré, Oração de um Jovem Triste. Maravilhosas músicas, uma voz bonita. Aguinaldo Timóteo, uma voz incomparável. E muitos. Roberto Carlos. Falando muito a respeito de Deus, de Jesus. Mas para o cristianismo, todos condenados, porque não aceitaram a Jesus Cristo. Lamentavelmente, eles não têm o entendimento que Cristo não veio se sacrificar para aqueles que o aceitem. Não, porque o evangelho os evangelhos do reino dá suporte para isso. João 3,16. Mas não o aceitar, aquele que crê. Por que aquele que crê? Porque ele veio para o seu povo, o povo judeu. E ele fazia as suas obras, os milagres, para que eles crescem, que ele era o enviado de Deus, ele era o Messias, ele era o rei deles. E aqueles que crescem, o seguiam. Estava salvo? Ia para o céu? Não. Estavam salvos da condenação das obras, do tormento que Cristo dizia para eles. Como, por exemplo, no livro de Marcos, a respeito do se teu olho pecar contra ti, arranca ou joga fora. É melhor entrar com um olho só no reino dos céus, não na eternidade, reino dos céus, do que ter os dois e ser lançado no inferno. Inferno é um castigo. É um inferno. O camarada aqui na terra, quando ele está nesta vida, quando ele está atrapalhado, atribulado, cansado, aquelas canseiras, ele diz, o inferno. Ele tem consciência de que é algo, um tormento, não de paz. Isto é o que o povo judeu, que não obedeceram às leis, vai passar. Mas para o crente não. Este é um tormento eterno, churrasquinho eterno. Não conhecem a Deus, não conhecem, e pregam Deus amor. Deus amor. Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados? O que o homem vai fazer no inferno? O que o não crente vai fazer no inferno? Porque, segundo eles, lá é lugar de pecado. Mas se Cristo tirou o pecado do mundo, então não sabem, não fazem a separação do que é condenação por obras, que é o castigo, e condenação pelo pecado que Cristo tirou. Então a pergunta é, uma pessoa que nasce, mas ele não tem a capacidade mental, normal, como outro qualquer, que raciocina direito, que sabe a diferença daquilo que pode e que não pode. Aquele que já está há 40, 50 anos ou vive até a vida toda como uma criança. Porque segundo o cristianismo ele não pode aceitar Cristo, nem ser batizado, porque ele não sabe o que faz. O que será dele? Se ao mesmo tempo pregam que tem que aceitar a Cristo. Então quando o crente, o igrejado, ele parar para pensar naquilo que é a realidade, ele vai descobrir que tem muita coisa errada que ele é ensinado. Mas ele não pode questionar o líder, ele não pode perguntar. Ele não pode, ele não tem autoridade para isso. Porque segundo os membros, o líder, o pastor é um homem de Deus. Um homem santo, um homem que conhece. Eu só vejo na Bíblia o relato de um homem de Deus, chamado Elias, o tisbita. Elias, um judeu. Aquele que falava e acontecia. Porque os homens de Deus de hoje... Aí eles vão dizer, a pessoa que é desta maneira, que ele não tem condições de ir para uma igreja, numa cadeira de roda, ou então ele é incapaz mentalmente,
vai depender da misericórdia de Deus. É outro absurdo. É outro absurdo. Porque Romanos 11:32, o apóstolo Paulo escreve: porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Romanos 5:18, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Sobre todos os homens para condenação. Da mesma maneira, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Quer dizer, leem isso, mas não entendem. Porque não tem nada entre essas palavras. Para todos os homens, a condenação sobre todos os homens que não creem. Não tem, não está escrito. Ou então, veio a graça sobre todos os homens que creem. Também não tem. Mas eles colocam as palavras no meio para que aquele que está sentado no banco permaneça, dando continuidade ao sistema de engano. Pela obra de Cristo na cruz, todo ser humano ressuscitará da morte. Isto não vem do homem, é como diz Efésios 2:8. Não vem de obras, é dom de Deus. É dom de Deus. O salário do pecado é a morte. Por isso todos nós morremos. O salário do pecado. Mas o crente ele tem que é o salário, o pecado que você comete, que eu, você, nós, todo mundo cometemos. Então a partir do momento que você recebe a Cristo, você já não tem pecado. Você já não tem. Isso é verdadeiro. Para a morte. A morte já não tem poder sobre você mais. Ela vai te... Você vai estar livre ao som da última trombeta. Mas você continua pecador ainda, hoje, do mesmo jeito. Ou não? Ou não? Ou você não peca mais? Se você disser isso, você está dizendo que a Bíblia mente. Que você é verdadeiro e Deus é mentiroso. Então pense nisso. Quando alguém falar que você não tem pecado, que você está em pecado, que você cometeu um pecado e você precisa se arrepender. E você pecou. Não, você não pecou. Você é pecador. Você é pecador. Você só vai deixar de ser pecador o dia que você morrer. Porque daí você paga a dívida que você tem com o pecado. A morte cobra de você. Cobra a tua vida. Ela tira a tua vida. E te mantém preso no seio da terra. Mas Cristo condenou ela. E no último dia, ao som da última trombeta depois do reinado milenar de Cristo, ela vomitará a todos. Porque ela já não tem mais poder. Engraçado que o crente, o igrejado, ele não, acho que não pensa. Comece a pensar por si mesmo. De onde viemos? Quem éramos? Onde estávamos? Nós temos o sopro de vida eterno. O sopro de vida do Deus eterno. Qual o propósito da criação do homem? Para queimar depois? Para destruir? O crente não precisa pensar, porque ele tem alguém que pensa por ele. Alguém que pensa por ele e que decide onde ele vai passar a eternidade. Não, você vai para lá pelas suas obras.
Porque você é um crente fiel. Você é fiel em tudo, em tudo, em tudo. Então você vai para lá. Você honra a Deus, Deus honra você. Você é fiel com Deus, Deus é fiel com você. Isso vem do homem, não vem da Bíblia. Pelo menos eu não encontro isso, não encontro isso. O apóstolo Paulo dizendo, honra a Deus, que Deus honra você. Ser fiel com Deus, que Deus é fiel com você. Não encontro. Eu só encontro que Filipenses 2,10, tudo fala que ao nome de Jesus fará que todo o joelho se dobre dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso é o encontro. Todo joelho. Morto, vivo, crente, ateu, nascido de Adão, todos. Pela graça sois salvos. Incondicional. Pela graça sois salvos. O crente não sabe o que é isso. O crente não, o igrejado. O doutrinado, ele não sabe. Ele acha que a graça de Deus é assim. Deus estava de bom humor e resolveu salvar o homem assim. Não é isso. A graça é Cristo na cruz. É a vida de Cristo. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Não é o que pregam hoje, não. O Evangelho de Cristo. A morte, o sepultamento e a ressurreição. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentio. Este é o Evangelho que salva. Não que o homem fala da boca para fora, em cima do púlpito. Você crê, está salvo. Você não crê, está condenado. O que salva é a obra de Cristo na cruz. Não existe mais nada que salva. Ele pagou o preço e ressuscitou. Isso que salva. Mais nada. É o poder de Deus para a salvação. A obra de Cristo na cruz. Fica a pergunta, né? Que a gente faz, que eles não conseguem responder porque eles têm um... Vai depender de Deus. Tudo vai depender de Deus. Tudo vai depender. Depende da obra de Cristo. E como ela foi terminada, ela foi completa, não há mais dependência. O que será? Foi feito, acabado, terminado. Todos morremos em Adão e todos serão vivificados em Cristo. Acabou. Mais nada. O que vem depois disso, vem do homem. Vem do homem. A continuidade ao sistema, desde Martinho Lutero. Desde Constantino, que juntou tudo. O paganismo com o cristianismo dos judeus e virou o que é hoje. Continua assim porque é um trabalho que as pessoas sobrevivem disso, né? O evangelho, a cruz de Cristo dá lucro. Cantores gospel. Infelizmente. Mas tudo fica no seio da terra, porque todos somos pecadores.
crente, não crente, tudo vão para o mesmo lugar. Como diz Salomão, goza a tua vida, faz tudo aquilo que teu coração deseja, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há lembrança, não há ciência, não há mais nada. O morto já não sabe nada, não tem lembrança nenhuma, mas o vivo sabe que vai morrer. Por falta de entendimento, ele se apavora. Ele morre de medo da morte. Ele morre 2 vezes. Morre de medo e morre natural. Ele dá tudo que ele tem para manter a vida, mas não consegue. Bilionário, fazendeiro, perde tudo se tiver com uma doença ruim, braba, como diz. Perde tudo para manter a vida, mas não pode, porque foi ordenado por Deus morrer. O dinheiro já não vale nada. Mas as pessoas ainda fazem poupança para pé de meia, para o futuro. Cada um de acordo com o seu entendimento.